Olá pessoal, estamos aqui para mais uma edição do Super Talks, uma iniciativa da Nets Ecosistema e da Consumidor Moderno, que tem o objetivo de trazer para vocês insights, ideias, conceitos, inquietações e provocações sobre assuntos que estão assim um pouco na agenda corporativa, é claro, no nossa maneira de pensar e que influenciam a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, enfim. E hoje a gente vai trazer um tema muito interessante para vocês, que tem a ver com essa explosão das fintechs, dos bancos digitais. Afinal de contas, os bancos digitais são mais legais para o consumidor? Esse é o tema que a gente vai discutir hoje, vai conversar, e eu tenho aqui duas pessoas incríveis, claro, como sempre, que vão nos ajudar a esclarecer um pouco desse tema tão provocador. Eu tenho aqui o Sandoval Martins, que é vice-presidente de Digital Marketing Comercial do BMG. Seja bem-vindo. Muito obrigado, prazer. E eu tenho aqui a Juliana Sandano, que é superintendente executivo do ciclo de vida do cliente do Banco Original. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo espaço. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito bom. Então, pessoal, eu queria justamente entender um pouco dessa dinâmica dos bancos digitais. Semana passada eu tive a oportunidade de estar com um executivo do N26, que é uma das fintechs mais faladas do mundo, certamente hoje uma das mais valorizadas do mundo, Marta Echarri. Ela cuida da operação de Portugal e Espanha do N26, e ela me disse o seguinte, deu um dado super curioso, que 7 em cada 10 millennials preferem ir ao dentista do que ir a uma agência bancária tradicional. Vocês se basearam nisso, dentro das operações digitais, dos bancos que vocês hoje têm oportunidade de trabalhar? Explica um pouco como é que é essa dinâmica do banco digital para evitar esse jeito que a gente encara o banco normal nas nossas vidas. Quero começar com você, Sandoval, depois eu passo para a Juliana, tá bom? Legal. Eu acho que desses 7, 6 nunca foram, nem sabem o que é uma agência, física, ir ao banco, ficar 20, 30, 40 minutos numa agência. E para mim o banco digital, para essa galera, seria imperceptível, Eu não sei que eu estou pagando, eu não sei que eu estou recebendo, ele nem percebe que o banco faz parte ali da rotina do dia a dia dele. Exemplo, alguém entra no Uber, entra no carro e sai do carro. Ela não percebeu que ela pagou. Ou ela pede uma comida, busca comida e entra e come. Ela não percebe que ela pagou. Banco digital, ele caminha, deveria caminhar para isso, sem fricção, totalmente leve, simples, e ninguém percebe que está usando o banco. Esse seria o ideal de um banco digital. É isso mesmo, Ju? É isso aí. E também falar um pouco da aceleração com a pandemia, Eu acho que não só o jovem, mas outros perfis que nós vimos antes, que tinham mais dificuldades, de usar o digital, com a pandemia acelerou muito, Então, hoje o jovem ele já está acostumado não só com bancos digitais, mas com as próprias wallets, Tudo é muito fácil, muito rápido, então eles já são nativos digitais, Mas a gente também já viu com a pandemia que os outros perfis, que eram perfis de pessoas que, um pouco mais velhas, de outra geração, que tinha, esse costume de ir na agência, o costume do relacionamento, com o seu gerente, eles migraram muito, depois da pandemia para o digital. Então, o digital já hoje é uma realidade, Eu acho que com o tempo aí já vai ser, com certeza, aí a maior parte aí do atendimento, das fintechs vão ser digitais. E vem cá, na mesma ocasião, a Marta disse que o propósito do N26 é ser um banco amado pelos seus clientes. O que parece um contrassenso, Como é que você pode se apaixonar por um banco, Toda a aura que tem os bancos. Mas, de maneira geral, vocês acreditam que o banco digital consegue ter essa proximidade maior, consegue criar vínculos maiores com seus clientes? Ju? Eles falam muito de FinCare, A gente está falando muito sobre isso, Acho que foi-se o tempo em que o banco era um vilão, Antigamente o banco era algo muito... o que as pessoas não entendiam, Eles trabalhavam muito a ignorância, As pessoas não entendiam muito as operações, você tinha que ir até uma agência, tudo era muito difícil, Eu acho que tem muito a ver também com a educação, com a educação financeira. Então, o digital, eu acho que ele veio para democratizar também, Então, o banco pode sim ser amado. Essa é a nossa ideia. Você quer construir um relacionamento, mesmo que digital, e é possível isso. Mas para isso, tanto ter autonomia, a gente quer dar autonomia
para o nosso cliente fazer tudo no aplicativo, trazer essa facilidade, essa simplicidade, mas também democratizar o acesso, né? Pensa que quando a gente coloca um produto financeiro no aplicativo, produtos financeiros são complexos, né? Não é uma coisa muito simples, não é como você ir na Amazon e comprar um produto e isso chegar na sua casa. A gente está falando do seu dinheiro, então a gente está falando de uma relação de confiança, a gente está falando de algo mais complexo, a gente está falando de juros compostos, a gente está falando de cheque especial. Então são nomenclaturas que antigamente as pessoas achavam isso um pouco, né? Mas o que é isso? Não, né? Não tinha muita informação, e eu acho que tinha informação, mas você tinha que ir atrás dessa informação, você tinha que ir na agência, conversar com o seu gerente. E eu acho que o digital trouxe essa democratização dessa informação, né? Hoje todo mundo tem essa informação no acesso numa tela, todo mundo está vendo a mesma tela, lendo, né? Nós somos regulamentados pelo Banco Central, então tudo que falamos para o cliente sobre os produtos precisa ser muito claro, objetivo, precisa ser transparente. A gente fala muito da consciência de você, né, adquirir um produto financeiro. Você precisa ter essa consciência para que você entenda o que você fez, para que você depois honre com essa dívida, né? Ou para que você entenda que investimento você fez, né? O que isso vai rentabilizar para você. Então, eu acho que o digital também trouxe essa democratização e o acesso para as pessoas. Você concorda, Sandoval? Concordo totalmente. O banco em si, o que é um banco, né? São serviços financeiros. E aí, pegando esse exemplo, é bem interessante porque imagina alguém que quer uma simplicidade, quer fazer uma aplicação financeira. Ela acessa um portfólio de 1.200 produtos. Aí ela acha um que escrito RFD X14, X23, 42. O que é isso para ela? Mas na realidade o que ela procura é uma rentabilidade melhor, segurança, liquidez. Então essa simplicidade do serviço financeiro, ela é necessária. E para essa jornada é importante. Então eu concordo que o banco em si, ele se transforma em jornadas simplificadas, coisa que eu comentei no começo. Você não percebe que está no banco. Você está atrás de uma jornada. Eu preciso economizar dinheiro para uma viagem. Eu preciso economizar dinheiro para um carro, para o que seja. O banco ele te ajuda a isso. Atingir aquele objetivo de uma forma simples, né? E claro, com rentabilidade acima, né? O banco também ele está ali para ajudar crescimento monetário de patrimônio, né? Não simplesmente, né, para roubar o seu dinheiro, pegar. O banco deixou de ser um vilão, hoje ele é um parceiro para um objetivo financeiro qualquer. Então, Juliana falou sobre democratização, né, do serviço financeiro. Isso é uma coisa que a gente fala há décadas, né? Bancarização, né, o processo de inclusão financeira do brasileiro, de cidadania econômica, assim por diante. Só para dar mais um número, as favelas brasileiras movimentam 125 bilhões de reais e menos de 20% disso fica lá dentro. E é claro que, por exemplo, iniciativas como o Pix permitiram, né, que este cidadão conseguisse manusear o seu dinheiro com um pouco mais de qualidade, um pouco mais de conhecimento. Então eu queria que vocês falassem justamente sobre isso. Qual que é a visão de vocês sobre essa inclusão financeira, se o Banco Digital realmente pode proporcionar mais inclusão financeira, mais cidadania econômica para um país como o Brasil? Quero começar com você agora, Sandoval. Inclusão financeira, isso é interessante, porque é um pouco da onde eu estou hoje, né? Dar crédito, né, para um aposentado, ou dar crédito para pessoas mais simples, sem uma qualificação muito boa, né? Como você dá crédito, como você traz, né, esse tipo de pessoa ao banco digital. Então, primeiro, às vezes é só um serviço financeiro que ela procura, um empréstimo consignado lá na aposentadoria dela, ou agora, né, antecipação do FGTS, ou até mais, né, outros benefícios que o governo está dando, você antecipar isso e ter um empréstimo. Mas o que quer dizer? Na realidade, é você ajudar, né, essa democratização e trazer, né, essas pessoas para um banco, né, digitais ou o que seja. Porque todos procuram uma coisa, procuram crédito. Crédito através de um banco digital, um cartão de crédito, um empréstimo, é isso que eles estão atrás. Então, eu acho que essa digitalização, ela tem várias jornadas em serviços financeiros distintos, né? Então, esse eu acho que é o importante hoje. Como os bancos digitais aprendem a dar crédito para as pessoas não bancarizadas e de baixa renda. Isso sim seria uma inclusão bem interessante. O que você acha, Ju? Eu acho que tem muito a ver isso com o que o Sandoval falou e eu acho que o Pix, o movimento do Pix, ele realmente foi disruptivo, né? Hoje você vai numa banquinha, esses dias eu estava de carro passando e um moço na rua estava vendendo pano de chão, era Pix, né? Então até isso é Pix hoje em dia.
Então, na barraquinha, na praia, é Pix, não é mais o cartão, né? Você não carrega mais o cartão, você faz o Pix. Esses dias eu saí do táxi, o taxista, não peguei pelo aplicativo, acabei pegando o táxi para pagar em dinheiro, e ele falou, não, faz um Pix para mim. Então, acho que essa cultura, né, esse aculturamento, o Pix evoluiu muito, né? Essa digitalização das pessoas também. E não só, acho que banco, porque, né, no caso do Banco Original, por exemplo, você abre conta com e sem crédito, né? Hoje a gente consegue, você faz uma movimentação financeira, não necessariamente com o crédito. O crédito, todo mundo quer crédito, né? O que o Sandoval falou. Mas você tem acesso, né, a Pix, a movimentação nas wallets, né, e nos bancos digitais. Então, acho que isso, sim, abre o acesso, democratiza, mas lembrando que, né, precisa ter um celular, né? Então, ainda assim, tem, né, um acesso ainda que precisa ser feito das outras pessoas que ainda não têm um acesso a um telefone celular, né? Quando a gente fala em letramento digital, o Brasil tem lá as suas carências, né? Quer dizer, pelo menos 20% da população não tem ou não quer ter acesso à internet, e um outro número muito significativo, 49%, tem um acesso muito restrito, baseado em celulares pré-pagos, com limitação de acesso a dados e assim por diante. É um fato. Isso, mas está evoluindo, né? A gente vê essa evolução crescente, né? Agora, eu queria entender como que dentro desse processo do banco digital, tem uma palavrinha mágica chamada dado. Quando você fala em crédito, por exemplo, dados servem para você poder analisar e construir scores, né? Dados servem para você entender de que forma o seu cliente usa o banco. Né? Se ele usa mais o serviço, se ele usa mais o Pix, se ele, para quem ele faz mais transferências, que momento ele faz mais transferências, no que ele compra mais durante o dia, durante a semana e assim por diante. Como que vocês utilizam os dados para poder construir a experiência do cliente? Eu gostaria de saber disso. Acho que dados é tão importante para o mercado financeiro. No caso do BMG, nós centralizamos já uma área exatamente para ter todos esses dados e fazer cross interno dentro do banco, para predicar o comportamento, né, do nosso cliente e tentar oferecer o melhor serviço, né? E isso seria o dado cru básico para uma instituição financeira utilizar. Só que se você parar para olhar, dados tem na internet, tem nos bancos digitais de todas as formas, né? O mesmo cliente fala, ele é o meu cliente do banco digital. Tá, mas ele está ali em plataformas sociais, na rede social, está no WhatsApp. O cliente é o mesmo, né? Os dados ainda não são os mesmos. Acho que o desafio, né, de todos, inclusive dos bancos, é como unificar esses dados de comportamento do mesmo cliente em diferentes jornadas ali. Quando a gente chegar nisso, eu falo que a gente chega num modelo preditivo muito forte. Aí para crédito, para ofertar produto, falar, hoje eu tenho a condição de ofertar o melhor produto para o meu cliente. Acho que não necessariamente, eu vi poucos conseguirem fazer isso ainda, né? Eu recomendo em cima do pedacinho do comportamento de consumo que eu avaliei de você. Mas chegar no modelo preditivo, acho que ainda está muito longe. Mas eu vejo, não só, acho que o Brasil, ele tem, né, ele está um pouco à frente, porque ele tenta se diferenciar e com dificuldades aprender e se desenvolver com dados, né? Diferente do que você vê na China, do que você vê na Índia, né? Governo fomentando a educação, né? Cientista de dados, né? Se você precisar de um cientista de dados hoje, acho que você vai sofrer muito. Vai ser 20 empresas competindo pelo meio. A pescaria é difícil aí. Então, você se desenvolver isso, acho que a gente está longe, mas eu diria que está num caminho muito, muito bom. E por isso que acho que o BMG tentou organizar. Não dá para a gente ter dados espalhados na empresa, nós temos que ter inteligência. Para isso, nós temos que organizar um pouco mais isso em uma plataforma de dados. Então, o BMG hoje, o banco digital, ele está mais focado em dados do que só em comportamento dos nossos consumidores. Mas em cima desse dado, eu queria realmente ir mais fundo. Como que é olhar o dado para construir a experiência mesmo? Quer dizer, o que você conseguiu, por exemplo, dar um aprendizado, um finding, né, de como o dado te ajudou a aprimorar a experiência do banco digital? Legal. O BMG ele tem um produto super simples, muito legal para todas as classes, que é o Poupa Para Mim. É o simples fato de você arredondar, né, uma conta, sei lá, uma conta que você paga no cartão, no débito, no que seja, no Pix. A gente fala, se você tiver um centavo, eu arredondo para cima e guardo isso para você. E depois transfiro para sua poupança quando você acumular. E o que isso traz de legal? Eu entendo o comportamento dele, eu entendo que ele deixe de ser, ele tem um comportamento muito mais que a gente fala de tomador de empréstimo. Quem é tomador de empréstimo não é poupador, são comportamentos de pessoas bem diferentes. Mas eu quero tornar essa pessoa que é lá um tomador de empréstimo e um poupador. Então, com os dados, a gente consegue predicar que fala, olha, eu estou vendo que ele está pegando empréstimo, mas, ao mesmo tempo, eu estou poupando aqui para ele.
Então você vai tentando interferir no comportamento dele com dados para que ele deixe de ser uma persona tomadora de empréstimos para ser uma poupadora. E posso falar, já tem casos reais. Hoje o BMG, já não vou falar os números aqui, mas são alguns mil tomadores que hoje são poupadores, tá? Eles tomam empréstimo ainda, claro, mas você já vê que eles estão criando uma poupança, coisa com comportamento que eles não tinham. Porque praticado em dados. Tá? Praticado em dados, regra de comunicação e tudo, analítico, predicando o consumo dele. Bem interessante. Muito bom. E lá no original, Ju, como é que é esse uso do dado para criar uma experiência relevante para o cliente? Nós temos também áreas, né, de inteligência de dados, estruturação de dados. Dado a gente usa, né, muito tempo já, né, para fraude, crédito, né, todos os modelos, né, de políticas. Porém, agora a gente está usando mais o dado do comportamento, né? Então, hoje, o que a gente está tentando estruturar melhor é o que a gente chama de dado online. O dado offline, que a gente chama de offline, que é todo o seu consumo, quem você é, onde você mora, sua geolocalização, qual é o seu comportamento, o seu perfil, se você é tomador, investidor, nós chamamos de dados offline, né? Porque são dados que não são dados real time. Que nós estamos agora tentando estruturar melhor e usar mais isso, né? Tanto para a oferta de produtos, quanto para conhecer esses clientes para fraude e crédito, são dados de comportamento, né? E o comportamento é o seu mapa de clique, por exemplo, que é um dado que é do aplicativo, né? Que ele pode ser super bem trabalhado se ele é estruturado dentro dos data lakes, né? Com engenharia, cientistas, né? São super necessários. Hoje você tem um cientista, você guarda ele a 7 chaves, né? Você deixa ele escondidinho para ninguém saber que você tem, porque é muito difícil esse perfil no mercado. E o que a gente está fazendo muito com os nossos cientistas são esses modelos preditivos. Pois é, quem diria, né? Houve uma época em que você deixava guardado 7 chaves o dinheiro, agora você deixa o cientista de dados. Agora é o capital humano. O capital humano é muito valioso. Então, a gente está usando bastante esses dados online para tanto direcionar melhor o canal humano, por exemplo. Nós temos, né, nosso atendimento é digital, então nós temos o aplicativo digital, mas também temos uma força humana, gerentes e agentes que orientam, né, vendem e orientam também os clientes. E a força humana, ela é uma força, né, que ela tem um custo maior, então ela precisa ser bem direcionada. Então uma das coisas que, por exemplo, nós estamos usando é direcionar o tagamento, né, então o que o cliente buscou e ele não conseguiu. E isso chegar real time para o gerente falando, ó, o seu cliente está agora tentando fazer uma operação e ele abandonou porque talvez ele não tenha entendido. Liga para ele e ele pode estar com alguma dúvida. E geralmente as conversões dobraram. E não porque... muito porque muitos clientes não estavam realmente entendendo, né? Ou estavam inseguros na hora de fazer essa operação. É o que a gente falou, as operações são complicadas. Então, ter um humano para tirar dúvida, mas direcionar melhor este humano para a carteira de clientes dele, isso faz um atendimento de qualidade. A gente entra dentro do encantamento, né? Porque, olha, eu estava lá, não consegui, nossa, ele já me ligou, já veio me oferecer uma ajuda, é um encantamento. Então, a gente consegue unir, né, os dados para fazer um encantamento melhor dentro da jornada do cliente. Quando a gente fala de banco digital, né, há sempre muita ênfase na inteligência artificial, machine learning, os dados, capacidade preditiva e tal. Mas onde fica o humano nessa equação? Né? E num país como o Brasil, super sociável, né, tremendamente emotivo, né, que depende de calor humano, o brasileiro é muito sociável, muito mais do que vários povos, né, de economias tão ou mais envolvidas que a nossa. Como que é você engendrar dentro de um banco digital, né, colocar esse elemento humano? Onde fica o elemento humano? Ju? Que bom que você fez essa pergunta, porque as pessoas, né, costumam a colocar ou digital ou humano. E pode-se sim fazer uma mescla disso e fazer essa estratégia que a gente chama de phygital. O humano, ele é essencial para as relações, para o relacionamento, para o encantamento. O digital é para você escalar. Então, você pode tirar o melhor dos dois mundos. E a gente também está usando, nós também estamos usando os dados para avaliar quais são os melhores canais para os perfis. Por exemplo, tem humanos, né, tem clientes que gostam de atendimento humano.
Tem clientes que gostam de se autosservir no canal e não quer falar com ninguém. Tem cliente que odeia ligar na central. Tem cliente que não gosta de falar com o bot porque ele fala que ele não quer falar com o robô. Mas se fosse um chat humano, ele estaria bem atendido. Então, a gente precisa entender melhor o perfil de cada cliente no canal para que a gente seja preditivo e coloque, este cliente gosta deste canal, este cliente gosta deste outro canal. Assim, nós conseguimos otimizar todos esses canais, humano e digital, sem perder o encantamento, porque o encantamento ainda ele é muito humano, né? A gente fala dos mimos, de escutar a história, de entender quem é esse cliente, isso é importante, isso faz esse fator que a gente chama o encantamento, que é o fator que vai fazer a diferença dele escolher o seu banco ou um outro banco, né? Então, hoje todo mundo tem mais de um banco digital, né? Dificilmente o cliente tem um banco só, né? A gente está competindo com vários outros bancos, né? Mas o que faz essa diferença? Então, o atendimento, esse fator uau, esse encantamento faz muita diferença na hora do cliente fidelizar. Então, por isso que, né, no nosso caso, no Banco Original, nós acreditamos muito nessa estratégia Phygital. Sandoval? O BMG, ele, basicamente, não vou falar que ele nasceu Phygital, porque é um banco, uma startup, a gente brinca de 90 anos, né? Mas essa desmaterialização, né, dos processos, serviços financeiros do banco, essa transformação, né, do digital, basicamente é uma personalização do serviço que foi desmaterializado fisicamente, né? Então, a gente sempre diz que eu não posso simplesmente digitalizar no processo que não atenda, se não se personaliza, né, para o consumidor, ele não serve. E aí, um pouco daquela briga, o que é digital, né, cultura, é canal, é produto, né? Acho que os bancos, né, vivem muito esse dilema. Mas independente do que você defina o que é o digital, né, no banco, ele existe para atender o consumidor, para se personalizar o atendimento dessa persona, né? E realmente, tem uns que preferem, né, e querem falar com alguém, e outros, efetivamente, dentro de um processo ali personalizado, utilizando bots, WhatsApp, o que seja, depende de qual canal você converse com ele, que você coloque a inteligência, ele quer uma pessoa. Até o BMG ele usa, né, uma pessoa que é a Duda, né, que é a nossa atendente virtual, mas ela caminha. Quando a gente vai analisando o dado, chega um momento que tem um humano falando com ele. Atendeu a necessidade daquele consumidor, ele falou, opa, agora ele consegue continuar a jornada de uma personalização no digital ainda. Então ele vai, mas a gente fica monitorando, olhando o funil para não perder ele. Porque você consegue analisar e você vai aprendendo, né? Eu estou perdendo no funil muitas pessoas no processo digitalizado, não humanizado, né? Então você tem que trazer um pouco essa personalização. O digital, ele é a todo momento você entender o que o seu consumidor quer, personalizar os seus processos de uma maneira muito direta para os seus consumidores. Olha a dificuldade, né? Quantas pessoas você tem dentro do seu banco. Então o banco tem uma dificuldade muito grande, mas essa humanização, né, ela está acontecendo. Então, porque você tem ferramentas para isso. Você começa uma jornada pelo Facebook, joga para o WhatsApp, joga para uma landing page, joga para o seu app, joga numa sessão, vai para outra. Você vai a todo momento, sabe? Entregando e personalizando uma jornada que é adequa para ele. Então esse mundo, né, eu acho que hoje ele se desmaterializou e se personalizou ao mesmo tempo. Isso para mim seria você ser um banco Phygital, né, verdadeiro. É como você consegue personalizar, desmaterializar os seus processos, né, físicos. Esse tem um pouco do conceito de exponencialização. Exato. Né? Você desmaterializa, né, você passa para a digitalização, depois o desencanto, aí vem a disrupção de fato, desmaterialização, democratização e assim por diante. Só que eu queria chegar num ponto que é chave, né? Quando a gente faz muita análise, desenha muita régua de experiência, um dos fatores absolutamente críticos de sucesso chama-se tempo. Nós estamos vivendo um momento, né, em que temos a oportunidade de viver muitas e muitas décadas, né? A gente já tem aqui na geração alfa pessoas que certamente vão ver 120 anos. Ao mesmo tempo, todos nós, mesmo eu que sou de geração X e gerações posteriores, já tem aquela noção de que o tempo precisa ser muito bem empregado. Ou seja, eu tenho que saber, eu quero viver experiências intensamente, muita experiência intensamente no menor tempo possível durante toda a minha vida e uma vida longeva. Então, se a equação de tempo de qualquer produto ou serviço não for convincente, o cliente foge e o cliente sente reação.
Então eu queria que vocês me dissessem como que vocês enxergam este fator crítico que é o tempo. Porque uma coisa é, o tempo durante a busca de informação tem que ser o mais gratificante possível. O tempo da transação, como você colocou bem no início da sua fala, tem que ser invisível. Caso contrário, você não fecha a equação. Como que vocês hoje encaram isso, né, para fazer com que o cliente sinta que, olha a pergunta, ser cliente do Original vale a pena, ser cliente do BMG vale a pena? Eu acho que outra coisa importante do que você falou é nós somos comparados não só com bancos, né? Nós somos comparados com outros aplicativos, né? Que são rápidos, que têm jornadas super fluidas, às vezes de produtos menos complexos. Então, com certeza, o tempo é um dos fatores que é muito considerado, precisa ser simples, precisa ser fluido, precisa ser rápido. Isso acho que está no core de todo banco digital, né? A gente já nasce com todas as jornadas sendo revisadas, nós temos monitores de todos os drops dessa jornada, a gente precisa fazer remarketing de todas. Por que dropou? Por que o cliente parou aqui? Faz teste, tem cliente beta testers. Então, assim, eu acho que isso está tão já dentro da nossa cultura de que precisa ser rápido, que o lema do Original é um estalo, né? A gente colocou o estalo exatamente por isso, porque precisa ser simples. Se você olha a campanha que a gente está colocando no ar, é sobre isso, precisa ser tudo muito fácil, muito rápido no estalo. E isso já é uma necessidade do cliente. Isso já não é mais um diferencial, né? Se a gente parar para pensar... Virou premissa. Já virou uma premissa do digital, ser simples, rápido e fácil. Principalmente com o Pix, né? Antes tinha TED, DOC, demorava, né, um dia para cair na conta. Poxa, hoje não tem, é rápido, é fácil. E isso traz uma cultura nova. O cliente rapidamente absorve essa cultura e ele já exige isso em todas as outras transações. Então, acho que é um desafio, sim, e é algo que todos os bancos devem estar olhando, com certeza olham, como deixar cada vez mais a jornada mais fluida. Isso precisa de muito monitoramento, isso precisa de muita análise de dados, isso precisa de muito de design de serviço, de UX, antes, durante e depois. Antigamente a gente desenvolvia o produto, né, fazia toda uma análise, um design, né, design de produto, mas depois entregava, vamos para o próximo. Não tem mais isso. Hoje a gente tem que monitorar essas jornadas real time, tem esses monitores de todos os tagueamentos, isso precisa ser eternamente revisado, né? Então não existe mais, lançamos um projeto, não vamos falar mais disso, pelo contrário. Essa esteira, ela é cada vez mais evolutiva. E isso muda também a forma como a gente trabalha, né? Então, quando você tem os squads, né? A gente trabalha muito com a metodologia Agile, não tem mais essa coisa de, o squad terminou aqui, agora vai para o outro. Não, porque você tem um monitoramento, aquilo ali vai acontecer. Vai credenciar o tempo inteiro. Eu tenho um squad dentro de CRM, que a gente fez uma metodologia para fazer as réguas automáticas, né? Automatizar as réguas de CRM. E aí a gente falou, temos um backlog, vamos automatizar essas réguas. Ótimo. O que a gente percebeu? O squad nunca mais vai desligar. Por quê? Porque toda hora a jornada está sendo revista, toda hora essa comunicação com o cliente precisa ser melhorada, e toda hora melhorada, automatizada, e a conversa muda, de repente você coloca uma nova feature. Então, na verdade, esse squad ele vai ser eterno, porque essas mudanças são eternas. Então, acho que tem muito a ver com isso, já é uma nova realidade, e às vezes a gente não está encarando isso ainda, e a gente precisa entender que os recursos também mudam, e a forma como a gente faz o projeto vai mudar também. Então, os squads, eles já não são mais finitos. Eles precisam ser permeáveis, e precisa continuar monitorando essa jornada, porque se não adianta a gente colocar um produto no ar, partir para outro e não ficar revisando. É um processo de MVP contínuo, né? Exatamente. Total. Por isso, eu colocaria dois pontos, né? Eu acho que primeiro, dados. A gente volta a falar dados utilizados para você predicar e acelerar a experiência, né, do seu usuário. E a outra, uma coisa que eu acredito muito, o pessoal usa um pouco do Super App, né, mas eu penso o Super App, mas de uma forma um pouco diferente do que eu vejo alguns comentando. Super App, para mim, é eu estar na jornada diária do meu cliente. Vamos brincar dessa forma. A pessoa, ele acorda, ele para colocar a gasolina. Eu vou estar presente nesse momento. Ele para tomar um café. Eu, como banco digital, quero estar presente nesse momento. Ele vai ao banco, vai na farmácia, vai no hotel, viaja, uma noite de jantar.
Exatamente, você está de uma forma presente no dia a dia, no comportamento de consumo, para poupar, para investir, independente, mas que você construa o seu super app em torno disso. Não um pouco que alguém fala, ok, eu tenho um banco digital, lancei o e-commerce. Eu tenho um banco digital, lancei um food delivery. Cara, você tem certeza que você está montando um super app ou um monte de coisa dentro do seu banco, né? Então é diferente. Eu penso no comportamento, né, de 24 horas do meu consumidor. E quero interagir com ele 4, 5, 6 vezes naquele dia. Entregar a melhor experiência para ele, para que ele se mantenha comigo. O princípio da principalidade, né? Eu ser um banco completo e entregar tudo que ele precisa. Não só uma conta, um TED, um Pix, o investimento. Eu quero estar nas outras jornadas dele. É porque, também. na verdade, você está focando em entender o cliente como ele é, não como você imagina que seja. Eu não estou vendendo produto, né? Eu quero vender uma outra coisa para ele. Serviços que eu consiga entregar um diferencial para ele e mantê-lo comigo e suportar ele, né? Ajudá-lo a criar patrimônio, o que seja, né? A gerenciar o patrimônio. Eu quero estar na jornada dele, né? Então mudar um pouquinho o conceito de super app que a gente escuta, né? E passar para isso, para entregar uma jornada, como eu te falei, 4, 5, 6 vezes no dia eu tô ali com ele, sabe? Eu tô estendendo a mão para ele. Por isso a gente fala um pouco do digital, né? Traz um pouco desse conceito. Se ele tá no digital, tá comigo. Se ele for fazer alguma coisa no físico, eu tô com ele também. Então esse conceito do digital, para mim, ele é bem importante. Então, a gente está caminhando aqui para o final. Então, uma pergunta aqui que é uma provocação, né? O que é necessário para ser uma fintech? Por que eu pergunto? Porque tem um monte de empresa hoje querendo abrir a sua fintech, né? Então virou moda, né? Todo mundo fazendo fintech e tal. E há uma tendência clara, né? Por exemplo, o varejo ser fintech, né? Isso é uma tendência muito clara. Todo varejo quer ter o seu banco digital. Como que é? O que é necessário para ser uma fintech? Vou começar com você, Sandoval. Eu diria que seria ideal você ter a transação, né? Eu acho que esse seria um grande diferencial. Quando a transação é sua e não o que você quer criar uma fintech com a transação de uma outra empresa, aí você está criando soluções ao entorno, né? Vamos criando uma empresa de tecnologia. As fintechs, elas falam que navegam muito em torno ali dos bancos, tal, mas algumas delas não navegam em torno, ela criou um produto financeiro, né? Então acho que a primeira coisa ideal é que você tivesse a transação, né? Então eu tenho a transação de pagamento, a transação de depósito, o varejo, como você disse. O varejo tem a transação. Ele tem o recebimento, né? Transação de cartão de crédito, ele tem o pagamento da duplicata, ele tem o pagamento da folha de pagamento, tá com ele, fornecedores, tudo. Então ele tem a transação. Então essa digitalização do varejo, eu acho que ela pode ocorrer. Mas aí vem um pouco do que eu acredito. Aí vem um pouco do Bank as a Service. Nem todo mundo tem condição de ser um banco, mas ele pode utilizar soluções as a service para se tornar, né, fechar o ecossistema dele ali, e isso vai fazer o quê? Traz para o BMG, traz para o Original. Então os bancos, pode olhar todos, eu duvido que o Original não esteja criando uma solução de Bank as a Service. Amei. Estamos. Fala, Ju. Não, é exatamente isso. Acho que hoje todo mundo é um hub, né? Então, estamos servindo o mercado. O próprio Original, ele é um Bank as a Service também. Nós temos vários serviços que vendemos para o mercado, para outros parceiros. Mas eu acho que para ter uma fintech, precisa ter estratégia. Eu vejo assim, o mercado está competitivo. Ser mais um entrante no mercado não faz você se posicionar e ganhar mercado, né? Para você disputar esse market share, você precisa realmente cobrir ou criar uma necessidade. E o que eu vejo é muitos entrantes fazendo coisas parecidas. Então, se você for mais um entrante fazendo exatamente a mesma coisa, você vai disputar com um espaço e um pequeno market share. Então, o que eu acho que eu daria de dica para quem está criando, né, ou né, com uma fintech ou qualquer outro tipo de empresa, pense bem realmente a estratégia, cria essa necessidade, precisa ter, né? A gente falou aqui do N26 que está vindo como uma FinCare, temos o Will Bank, temos vários bancos. Então, todo mundo está disputando a mesma fatia, né? Então, eu acho que precisa ser muito bem pensado. Eu acho que a estratégia é essencial para um negócio dar certo. Então, para finalizar e para fazer uma pequena conexão com o nosso episódio anterior, onde a gente falou de criatividade com propósito, e que vocês trouxessem para a gente qual o propósito dos bancos que vocês trabalham, né? Qual o propósito do Banco Original hoje como fintech?
propósito do Banco Original tem muito a ver com a nossa campanha de marketing, a última campanha que a gente lançou, que é fazer a diferença na vida do cliente. O Banco Original, ele quer ser um banco simples, fácil e prático, e que resolve o problema do cliente. Então, fazer a diferença na vida do cliente é estar onde você precisa no momento que você precisa. É ser simples e fácil no aplicativo, é resolver o seu problema e ser um parceiro para você na sua vida. O banco, como o Sandoval falou, né, tem que estar inserido na vida do cliente. Não é o cliente que tem que se adaptar ao banco. Nós temos que nos adaptar a essa vida dele, né? Então, o aplicativo precisa ser adaptável, né? As soluções precisam fazer sentido para o cliente. Então, acho que o grande propósito do banco é realmente fazer a diferença na vida do cliente. Fica complicado não dizer algo similar, né? Mas o propósito do BMG é estar, né, efetivamente ao dia a dia dos nossos clientes, segmentando cada grupo, porque o BMG ele nasceu, né, um banco que suporta, que estava sempre ao lado do aposentado, né? Então esse é o nosso core, isso a gente não quer abandonar, pelo respeito, pelo crescimento. Então a gente mantém, né, a nossa finalidade, né, de suportar, estar na jornada, né, de todos os aposentados, ser o banco principal deles, né, com serviço completo, digital e phygital para esse mercado de aposentado. O phygital ele é muito importante, mas ao mesmo tempo eu tenho um grupo que eu estou trazendo para o BMG hoje que eu tenho que tratar de uma forma. O propósito é diferente, né? Eles procuram soluções financeiras ágeis. Não necessariamente ele procura um app de um banco digital, ele procura o que está por trás disso. Então, o nosso propósito é atender nessa jornada do dia a dia que eu comentei. Ser um banco de consumo, ser o banco do poupador, ser o banco do tomador, com serviços diferenciados e simples para todos esses grupos. Muito obrigado, Sandoval. Muito obrigado, Juliana. Acho que a gente teve um papo incrível. Eu gostei bastante. Espero que a nossa audiência curta bastante, compartilhe, olhe. É isso. Terminamos mais uma edição aqui do nosso Super Talks, uma iniciativa da Netsa Ecosistema e da Consumidor Moderno. Continuem acompanhando os nossos conteúdos no portal Consumidor Moderno, nas nossas redes sociais, eventos. Vem aí o Conarec com CX Made in Brasil, como a gente acabou de ver aqui, né? Mais inteligente, mais conectado e mais humano. Pessoal, até a próxima.